E aí, tudo jóia? Eu basicamente sumi por uns 4 meses. Vida de CLT não é fácil. De verdade, eu trabalhei muito esses últimos meses aí. Mas finalmente agora as coisas estão dando uma acalmada e eu posso finalmente também voltar para esse projeto que eu gosto bastante, que é o RPG de texto em Python. E deixando as desculpas de lado, indo direto pro vídeo, eu vou hoje continuar a implementar algumas coisas no jogo, né? Que vai ser as classes, que todo jogo de RPG tem que ter, obviamente, e magias. E também eu vou incrementar uma coisa que vocês deixaram nos comentários. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Eu começo criando o sistema de magias, colocando ele como opção número 2 logo após o ataque, sem esquecer de substituir as demais opções para os novos números delas, né? Curar no 4, fugir no 5 e bababá. E já começa a criar condicional caso o player escolha a opção de magia. Porém, eu lembro que para ter magias, antes eu preciso de classes para poder criar as magias em si. Então vou lá para onde eu fiz a variável que armazena o nome do jogador e vou dar as opções de classes para ele. As classes que eu vou criar serão as duas mais clássicas dos jogos, guerreiro e mago. Para diferenciar qual classe o jogador escolheu, eu apenas crio uma variável que vai armazenar somente o nome da classe. Só isso já vai dar bom. Dá para ver que ali na escolha da classe ficou uma linha amarela embaixo do código, mas foi só porque eu coloquei 2 sinais de igual e o certo era só um. Até porque em Python um sinal de igual é atribuição e 2 sinais de igual é igualdade. Enfim, a ideia das classes é justamente diferenciar a jogatina do jogador. Tipo, se escolher guerreiro, o jogador vai ter mais vida, porém menos dano, diferente do mago, que é mais frágil, porém mais poderoso. E para isso eu não posso mais deixar o jogador com status padrões, tipo, como estava antes. Eu preciso criar status diferentes para cada classe. Por isso eu vou deixar de usar as variáveis para armazenar os dados e, como eu fiz com o inimigo, vou excluir elas e criar uma lista para o herói. E como eu retirei as variáveis que armazenavam as informações do jogador do código, eu preciso substituir todas elas pelas índices dessa nova lista do herói, o que me causou bastante problema mais pra frente. Ai. Vamos lá. A substituição começa com o dano do jogador, que na lista é o índice 2, já que as listas em Python começam com o índice 0 e seguem em diante. Mas eu fui substituindo uma por uma as variáveis, mas com um incômodo no peito, pois eu tinha a leve impressão de que dá para substituir todas de uma vez. Enfim, depois de ter feito as substituições, eu vou testar o código e acabo percebendo o começo das cagadas que eu cometi, pois meu herói estava dando 0 de dano e morrendo com um hit do esqueleto. Eu fui verificar o código e percebi que havia esquecido de atribuir as características das classes ao personagem. Elas estavam todas zeradas. Então fui lá e coloquei as informações. O guerreiro com mais vida, porém menos dano e mana. Já o mago com mais dano e mana, porém fraquinho. Nem sei se está balanceado, mas pra frente eu vejo isso. Volto a testar e agora sim, o código está perfeito e meu personagem está dando e recebendo o dano certinho. Só tem uns errinhos ali no menu de batalha que eu conserto e já posso prosseguir. Agora sim eu finalmente posso criar as magias. A ideia é bem simples. Primeiro eu preciso saber qual magia vai aparecer para o jogador e para isso eu apenas crio uma condicional que vai ver qual o nome da classe que o personagem escolheu. Depois disso eu mostro o nome da magia, qual o seu efeito, quanto de mana ela vai custar e é isso. Eu crio a condicional vendo qual magia o jogador escolheu e se ele tem mana para lançar ela. Se sim, ele vai conseguir usar a magia. Eu faço um teste ali para ver se funcionou. Coloco o nome do meu jogador bonitinho ali. Escolho a classe guerreiro, inicio a batalha, vou nas magias. A magia está ali certinha, eu lanço ela e... teste. Deu certo. Agora, para fazer a magia, eu apenas copio o ataque normal e arrumo algumas coisas. Pois, como o dano da magia do guerreiro, ataque duplo é o dobro do dano base, eu preciso apenas colocar um multiplicador de 2 no lugar onde o jogador dá dano. Simples. Preguiçoso, mas simples. Só que na hora de testar para ver se as coisas estavam funcionando, o código em si estava certo, o jogador conseguia usar magia, porém os atributos do player estavam todos errados. Ai. Eu quebrei a cabeça por uns 10 minutos com isso. E o resumo é que eu errei os índices da lista dos atributos do jogador. Onde era mana dele, eu coloquei como se fosse HP e vice-versa. Por isso ele tava só com 30 de vida apenas. Mas foi só isso. O legal é que, como eu fiquei com preguiça de substituir todos os índices de novo, um por um, eu pesquisei e achei uma forma de mudar todos de uma vez só. Tipo, você só aperta Ctrl R, escolhe o que você quer mudar, escolhe pra qual coisa que você vai mudar e pronto. Isso é simplesmente uma delícia. Nice. No mais, eu consertei tudo, testei novamente e deu certo.
Oh, glória, deu certo. Um último ajuste que faço é o de diminuir a mana que gastei usando a magia. E quando eu tava editando o vídeo, eu acabei percebendo que eu não programei a condicional caso o jogador não tenha mana suficiente. Olha que legal. No próximo vídeo eu conserto isso, prometo. Por fim, para fazer a magia do mago, eu apenas preciso pegar preguiçosamente a magia prontinha do guerreiro, colocar no mago e modificar algumas cositas apenas. No caso, a magia dele vai ser a mais clássica de todos os magos. Zerar todos os jogos. Não zoeira. Vai ser a bola de fogo. Ela vai dar um pouquinho mais de dano que a magia do guerreiro e gastar um pouco mais de mana. Eu substituo algumas coisas do código do guerreiro e parto para o teste. Boto o belíssimo nome do jogador ali, escolho o mago, vou nas magias, escolho a bola de fogo e eu simplesmente oblitero o esqueletinho. Enfim, eu concluí com êxito a criação das classes iniciais do jogo e algumas magias, apenas para começar. Pretendo colocar mais no jogo, claro, tanto classe quanto magia, e gostaria que vocês dessem ideias de classes e magias. Comenta aí que eu prometo colocar no jogo. Falando em colocar o que vocês comentam nos vídeos, esse mano aqui deu uma ideia nos comentários que eu achei que seria legal de implementar. A ideia dele é punir quem for medroso e fugir da batalha. Muito da hora. E é isso que eu vou fazer agora. Até rimou. E para isso eu vou simplesmente criar uma variável chamada medroso, que vai receber um valor booleano true, no local da fuga onde o jogador conseguiu fugir com êxito. Lá no início do código eu crio a mesma variável medroso, só que como false, para ele não iniciar a batalha já sendo chamado de medroso injustamente. Pois no início da batalha eu vou colocar uma condicional vendo se o jogador foi medroso ou não na última batalha. Caso a variável medroso for true, verdadeira, eu coloco o código onde o inimigo ataca logo no começo da batalha, para o jogador apanhar por ser medroso. Eu testo para ver se está funcionando, ponho o nome do jogador, escolho a classe e vejo que o jogador não está sendo chamado de medroso, então até aí tudo certo. Aí, só para testar, eu coloco medroso como true e volto a testar o código e o inimigo começa atacando, tá certo também. Eu adiciono um texto explicando para o jogador por que ele está apanhando e testo uma última vez. Deixo o meu nome ali e o jogador já começa apanhando do esqueleto por ser medroso. Por fim, eu arrumo um último errinho ali, o turno está sendo contabilizado erroneamente e é isso. Implementado com sucesso a sugestão, parça. Cada vez mais o jogo vai ficando complexo e completo. Não, mentira, tá bem básico e normal. Porém, vai comentando coisas aí, dando sugestões, ideias, até em relação a como eu posso melhorar a minha escrita de código, porque eu sou iniciante, querendo ou não. Deixa o like aí pra ajudar. Se inscreve se quiser acompanhar a jornada aí dos RPG de Python e outras coisas que eu quero fazer nesse canal. E é isso. Tenha um ótimo restante de dia. Valeu.